Olá, boa tarde para você. Quarta-feira o seu programa está no ar. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência de todos os dias. Sempre muito bom estar aqui com você. Já sabe o nosso encontro marcadíssimo, né? De segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, a gente está junto aqui pela TV Novo Tempo. Estamos aí com as reprises às 2 da manhã. Um abraço para você da madrugada. Tem os horários alternativos e aí acompanha o seu programa às 2 da manhã. Um grande abraço para você, viu? Vai dormir daqui a pouco, senão já sabe, né? Você vai acordar mal no outro dia. Meio-dia, você pode almoçar aí na companhia do seu programa. Muito obrigado a você que reúne a sua família e acompanha o seu programa ao meio-dia. E às 5 horas da tarde, de segunda a sexta, estamos aqui ao vivaço. E ao vivo, contando com a sua participação sempre. facebook.com/seu programa e tem também o nosso Twitter, o @seu programa. Olha, o nosso assunto de hoje tá bastante especial porque hoje a gente vai conversar com aquelas pessoas que são um pouquinho desorganizadas, sabe? Muita gente não gosta de ouvir a palavra organização, porque se acostumaram com a própria bagunça e ainda afirmam que se encontram no meio dela. Você é desse tipo? Eu vou confessar que eu às vezes. Guardar as coisas no meio de toda aquela bagunça pode ser um grande problema. E principalmente porque um dia você pode precisar tirar objetos do lugar, aí você não coloca de volta. Muitas situações vão acontecendo. Você perde a chave do carro, aquele sapato especial que você precisa, você não consegue encontrar logo na hora de sair. E aquele documento importante? Um passaporte, por exemplo, que você só precisa lá na hora da viagem e não sabe onde está. Olha, é difícil conseguir organizar essa rotina das pessoas que não organizam as suas coisas. Atitudes simples podem gerar um grande ganho de tempo. Agora, atitudes contrárias podem gerar um retrabalho. Sabe o que é isso? Um aumento significante de estresse, porque é necessário fazer a mesma coisa 2, 3 vezes, mais vezes, e aí você perde tempo e gera estresse. Por isso hoje, aqui no seu programa, a gente vai saber o seguinte: se é possível se planejar para se tornar uma pessoa organizada. Será que tem como você mesmo desorganizado conseguir reverter essa situação com algumas dicas básicas? E a gente vai conhecer alguns passos para começar a organizar a casa. Tá bom? Aí a nossa enquete. Você tem alguma dúvida sobre organização? De repente tem algum ponto aí na sua casa que você está precisando saber como guardar, como gerenciar melhor aí alguma determinada situação? Manda pra gente. facebook.com/seu programa, Twitter, @seu programa. Manda aí a sua dúvida. A gente vai estar com uma especialista em organização e ela vai tirar todas as nossas dúvidas ao vivo aqui no seu programa. Como é que organiza guarda-roupa? Como é que a gente coloca a roupa no cabide? Como é que a gente dobra a roupa? Como é que eu faço com um monte de coisas que eu preciso organizar dentro de uma caixa, dentro de uma gaveta? E até mesa de trabalho. De repente estou falando com você ou você tem um colega de trabalho que tem aquela mesa muito bagunçada. Hoje a gente vai aprender como deixar a mesa organizada. Eu, por exemplo, sou do tipo que sempre olho para a mesa do lado e acho que a minha mesa é mais desorganizada do que a mesa do lado. Então hoje eu vou aprender a planejar bem o meu espaço aí para conseguir ficar com tudo bonitinho. Então não perde o programa de hoje, viu? Vamos lá falar com jornalismo? Vamos saber então as principais notícias aí de hoje com a Bianca Oliveira. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, Wagner. Tudo bem com você? Tudo ótimo, e com você? Bem, graças a Deus, tudo tranquilo nessa quarta. A gente estava conversando sobre esse assunto lá no camarim, né, Bianca? Você gosta de organização, mas não necessariamente é viciado em organização. Não, eu acho que eu sou equilibrada. Eu acho que essa é a palavra, Wagner. Não gosto das coisas desorganizadas, mas também não tenho essa compulsão, assim, de ter as coisas detalhadamente organizadas. Não sou assim, não. Vamos ver se a gente aprende hoje, um tempinho a mais, porque eu acho que eu estou no mesmo caminho seu aí, Bianca. Legal. Inclusive, algumas baguncinhas minhas, eu me encontro mesmo nas bagunças, sabe? Você é do tipo
Tem, de anotações, às vezes eu lembro, não, anotei lá no cantinho da página tal. E eu sou bem assim, sabe? Tenho essa memória um pouco até fotográfica para me achar na bagunça ali da minha mesa e etc, né? Coisas da profissão. Mas na minha casa, eu geralmente, as coisas são muito organizadas, mas não me preocupo com detalhes, assim, aquela coisa profunda de organização, né? Eu acho que eu tô no equilíbrio. Vamos aprender as dicas hoje aqui, viu? Não vai perder, daqui a pouquinho. Bianca, hoje é Dia Mundial da Alimentação. Olha que importante falar sobre isso. A gente que tem uma mensagem tão bonita sobre alimentação, né? Hoje é Dia Mundial da Alimentação. Exatamente, Wagner. E sobre esse assunto, uma matéria muito interessante do jornal The New York Times faz um alerta importante quanto à situação da fome no mundo. Quase 1 bilhão de pessoas passam fome em todo o planeta. Um número que continua o mesmo, isso há mais de 50 anos, e isso se não for levado em conta o aumento da população mundial que cresce a cada dia. Segundo o jornal, essa realidade nada tem a ver com a produção de alimentos. Ué, como assim? O planeta produz mais do que o suficiente para alimentar a projeção de 9 bilhões de pessoas até o ano 2050, né? Que é essa projeção de 9 bilhões de pessoas até esse ano. O The New York Times defende que as pessoas estão passando fome não por falta de alimentos, mas porque nem todas as calorias vão para a alimentação humana. 1/3 vai para os animais, outros 33% são desperdiçados ao longo da cadeia alimentar e quase 5% são usados na fabricação de biocombustível. Wagner, alguns detalhes para a gente discutir aqui rapidamente. O primeiro deles, temos dinheiro. O mundo tem dinheiro e o mundo também produz alimentos o suficiente para alimentar toda a população. Isso porque atualmente nós estamos em 7 bilhões, contabilizados em 7 bilhões de pessoas no mundo, mas até 2050, 9 bilhões, essa é a projeção. Então, a gente tem alimento, produz alimento até para 9 bilhões de pessoas. Tá, e a pergunta fica, então por que mais de 800 milhões de pessoas ainda passam fome aqui no planeta? Bom, de duas uma. Ou é má vontade política ou é muito desperdício. A gente vê que 33% de desperdício em toda a cadeia é muita coisa. Muita e aí coisa entra o segundo aspecto, para a gente colocar a mão na consciência e realmente cuidar muito com o desperdício, principalmente de alimento. Ah, mas eu não vou mudar o mundo, não vou acabar com a fome no mundo. Bom, mas pelo menos ali na tua comunidade, na tua casa, as coisas vão estar bem equilibradas, Wagner. E é difícil, né, a gente mobilizar 7 milhões de pessoas. É de um em um que a gente chega lá, né? Então, faça a sua parte e aí 7 bilhões de pessoas podem fazer também, né? Pois é. É lógico que isso precisa um pouquinho da boa vontade política, né, Wagner? A gente sabe. Claro. Mas a nossa consciência cidadã pode falar mais alto e a gente pode agir pelo menos na nossa comunidade. Agora, Bianca, vamos falar da crise orçamentária dos Estados Unidos. Até hoje de manhã não havia acontecido nada para a resolução desse impasse, da crise orçamentária e o aumento da dívida, mas parece que hoje à tarde houveram atualizações aí. Explica pra gente o que aconteceu. Exatamente. Bom, houve aí um acordo entre os democratas e também os republicanos. Isso ainda vai para o Senado, vai também para a Câmara. O prazo terminaria hoje, à meia-noite de quinta-feira, e faltando poucas horas, então, para o fim do prazo, os senadores republicanos e democratas dos Estados Unidos chegaram finalmente a um acordo para reabrir os serviços públicos federais e elevar também o teto da dívida, que deu muito pano para manga essa discussão. O prazo para aprovar esse aumento acaba à meia-noite de hoje e o texto ainda precisa ser aprovado pelos plenários da Câmara e do Senado e ainda ser sancionado pelo presidente Barack Obama, que eu acho que não vai barrar nada. O texto prevê a elevação do teto da dívida ali dos Estados Unidos até o dia 7 de fevereiro. E também da reabertura do governo até o dia 15 de janeiro. Já fazem aí 15 dias que os Estados Unidos está com todas as suas instituições federais fechadas, inclusive pontos turísticos. Então, com o acordo de hoje, vão aí ser abertas esses pontos turísticos e tudo mais, né? Vão ser abertos. E também os 850 mil pessoas e funcionários públicos que estão parados, estão em suas casas sem trabalhar, sem receber devido a essa crise orçamentária. Agora, a grande discussão é o aumento da dívida, aliás, do teto da dívida dos Estados Unidos. Isso porque, se houvesse um calote, aí o efeito ia ser grande, não só nos Estados Unidos, mas também no planeta. Por exemplo, o Brasil é o terceiro maior credor dos Estados Unidos, ou seja, nós emprestamos dinheiro aos Estados Unidos também. Se os Estados Unidos dão um calote,
Os efeitos também são sentidos aqui no Brasil porque nós temos títulos americanos. A nossa moeda reserva internacional é dólar. Se o dólar perde o seu valor, então esses títulos não são tão valorizados aqui no país e acaba afetando a nossa economia, assim como tantos outros países, Wagner. Agora, esse teto vai ser aumentado, ou seja, isso está sendo empurrado com a barriga. O problema não está resolvido. Esse teto só foi aumentado, ou seja, eles podem emprestar mais dinheiro. Agora, como eles vão pagar depois, aí já é outra história. Outra conversa. Voltando para o Brasil, ontem, Dia dos Professores, muitas comemorações, mas o dia foi marcado por manifestações em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, Bianca? Exatamente. São Paulo e Rio, como você falou, foram palcos de novos protestos na noite de ontem. Atos de violência, mais uma vez, infelizmente, foram evidenciados. Informação da polícia aponta ao menos 200 detidos na capital fluminense e também 56 pessoas presas na capital paulista. Em São Paulo, o manifesto foi convocado por estudantes da USP que invadiram a reitoria da universidade, isso no dia 1º de outubro, e reivindicam eleições diretas para reitor. No Rio de Janeiro, o ato foi convocado pelos professores das redes municipal e estadual que estão em greve desde o dia 8 de agosto. 4.000 pessoas participaram da manifestação. Nós tivemos focos também de manifestação no Rio Grande do Sul e em outras cidades do Brasil também com menos expressão. Porém, no Rio de Janeiro e São Paulo foi de maior expressão ontem, Wagner, e a gente vai acompanhando esse processo de manifestação aqui no país, que não acabou, está menos intenso, mas ainda continua. Legal, a gente vai acompanhando aqui. Obrigado, Bianca, e até amanhã. Até amanhã, Wagner. Até lá. Até, tchau, tchau. Mais informações logo mais, às 7 horas da noite, no NT Vale. Intervalinho rápido. Hoje é dia de Lugar de Paz aqui no seu programa. Quarta-feira é dia da oração intercessória. E daqui a pouco, como organizar a bagunça da sua casa de um jeito inteligente e criativo. Não sai daí, o seu programa volta já.